Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo ao semeador.net, ao nosso estudo semanal, o Evangelho e Nós. Hoje nós vamos estar entrando no último subtema, do capítulo 12, que é Amai os vossos inimigos. Nós hoje falaremos sobre o duelo. Mas, meus irmãos, como o estudo de hoje ele é grande, tá? O texto é um pouco longo, mais do que o de costume. Nós vamos fazer esse estudo do duelo em 2 semanas, tá ok? Em 2 partes, tá bom? Que é para a gente possa, com calma, ir refletindo sobre esse tema, ok? Então vamos lá? O duelo. Verdadeiramente grande só é aquele que, encarando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, não se deixa perturbar pelas dificuldades do caminho e jamais se afasta por um instante que seja do rumo certo, com o olhar incessantemente dirigido para a meta que deseja alcançar. Pouco lhe importa que as dificuldades e os espinhos do caminho possam arranhá-lo, eles apenas roçam nele, levemente, sem o ferirem, sem o impedirem de continuar sua caminhada. Arriscar seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivesses tão iludidos como estáis pelos vossos preconceitos, verias isso como uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. O homicídio cometido por duelo é crime. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em hipótese alguma, de atentar contra a vida de seus semelhantes. É crime aos olhos de Deus, que traçou a vossa linha de conduta. Neste caso, mais do que em qualquer outro, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que sereis perdoados de acordo com o que vós mesmos tiverdes perdoados. Pelo perdão, aproximai-vos da divindade, porquanto a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino de pacificação e de amor, que deve banir do vosso globo para sempre a animosidade, a discórdia, a guerra. Então, a palavra duelo só existirá na vossa língua como uma antiga e vaga lembrança de um passado que não existe mais. Os homens não conhecerão outro antagonismo entre eles que a nobre rivalidade do bem. Há uma mensagem de Adolfo, bispo de Alger, Marmadani, em 1861. E continuamos. O duelo, em certos casos, pode ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é, incontestavelmente, assim como o suicídio, uma prova de covardia moral. O suicida não tem coragem de enfrentar os reveses da vida. O duelista não tem coragem de enfrentar as ofensas. Cristo não vos disse que é uma demonstração de maior honra e coragem o ato de oferecer a face esquerda àquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? Cristo não disse a Pedro no Jardim das Oliveiras: recolha a tua espada na bainha, porque aquele que matar com a espada morrerá pela espada. Morrerá pela espada? Com essas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre? De fato, meus filhos, o que é então essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguinário e colérico, que diante da primeira ofensa reage brandando? Onde, pois, está a grandeza da alma daquele que a menor injúria quer lavá-la com sangue? Que ele trema, porque do fundo da sua consciência uma voz sempre lhe perguntará: Caim, Caim,
que fizeste do teu irmão? E ele responderá a essa voz: foi necessário sangue para salvar a minha honra. Mas ela retrucará: tu quiseste salvá-la diante dos homens, porque por alguns instantes que te resto para viver sobre a terra, e não pensaste em salvá-la diante de Deus. Pobre louco! Quanto sangue, então, Cristo vos pedirá por todos os ultrajes que recebeu? Não somente o haveis ferido com espinhos e a lança, não somente o haveis colocado na cruz infamante, mas ainda, no meio da sua agonia, ele pôde ouvir as zombarias que lhe foram dirigidas. Que reparação, depois de tantos ultrajes, ele vos pediu? O último grito do cordeiro foi uma prece pelos seus carrascos. Ó, como ele, perdoai e rogai por aquele que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos destas palavras, amai-vos uns aos outros. E então, ao receberdes um golpe motivado pelo ódio, retribuís com um sorriso, e ao insulto, com perdão. Certamente o mundo se levantará furioso e vos considerará covardes. Levantai a cabeça bem alto e mostrai, então, que a vossa fronte, também ela, não temeria carregar-se de espinhos, segundo o exemplo dado por Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de uma morte, que o orgulho e o amor próprio, revestidos de uma falsa aparência de honra, autorizam. Quando Deus vos criou, ele vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não. Ele deu esse direito somente à natureza, para se reformar e se reconstruir. Quanto a vós, nem mesmo vos foi permitido dispor de vós mesmos. Da mesma forma que o suicida, o duelista, estará manchado de sangue quando chegar a Deus. E tanto para um quanto para outro, o soberano juiz prepara rudes e longos castigos. Se ele ameaça com a justiça aquele que diz raca a seu irmão, quanto mais severa não será a pena para aquele que comparece diante dele com as mãos sujas do sangue do seu irmão. Essa mensagem foi trazida por Santo Agostinho, Paris, em 1862, meus irmãos. Continuando, o duelo, assim como o que antigamente se denominava o julgamento de Deus, é uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. O que dirias, entretanto, se visses os dois antagonistas serem mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa para decidir a sua pendência, e a razão ser dada ao que melhor sofresse a sua prova? Por certo, chamarias esses costumes de insensatos. O duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista experiente, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada. Para o adversário, que está quase certo de que vai morrer em razão da sua fraqueza e da sua falta de habilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura, para se evitar essa alternativa, igualmente criminosa, entregar o fato ao acaso. Mas então isso não é o mesmo que, sob uma outra forma, voltar ao julgamento de Deus da Idade Média? E aquela época era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome, julgamento de Deus, indica uma fé ingênua. Isso é verdade, mas uma fé na justiça de Deus que não podia deixar que um inocente morresse, enquanto que no duelo tudo depende da força bruta, de tal maneira que frequentemente quem morre é o ofendido.
o estúpido amor próprio, a tola vaidade e o louco orgulho, quando serão substituídos pela caridade cristã, o amor ao próximo e a humildade de que o Cristo nos deu o exemplo e o ensinamento. Se então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda dominam os homens e que as leis são impotentes para de reprimir. Porquanto, não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem. É precioso que o germe do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Essa mensagem foi trazida por um espírito protetor em Bordeaux, 1861. Meus irmãos, então, aqui nós paramos para fazer essas reflexões que se faz necessário, né? Nós passamos aí um tempo refletindo o amor aos vossos inimigos, né? Passamos algumas semanas, e a última nós refletimos sobre a questão de ofertar a outra face, né? Quando nós levamos um tapa, né? Fomos agredidos numa. Você vê que aí, quando a gente faz isso, e é um ensinamento proposto pelo Mestre Jesus a todos nós, que quando alguém bater na nossa face direita, que oferecemos a outra, oferecemos o amor. Nisso, Jesus está radicalmente mostrando para a gente não duelar, não combater. Se não bastasse esta fala, se não bastasse esse momento, como o próprio texto, desculpa, nos trouxe para refletir, é, Jesus não teve mais situações, mais exemplos de que ele foi humilhado, de que a sua honra foi colocada em xeque. Todas as barbáries, todas as injustiças cometeram com o Mestre Jesus, que nada fez para merecê-la. Mas no momento final ali do seu suplício, qual foi o sentimento dele? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E nós estamos aqui, meus irmãos, a estudar o Evangelho de Jesus, porque nosso objetivo é seguir os ensinamentos trazidos pelo Mestre, porque entendemos que esse é o caminho certo, esse é o caminho que nos levará ao Pai, ao amor, a entender essa proposta que foi traçada no momento da nossa criação, em que nós vamos caminhar para o amor, vamos aprender a amar, vamos vivenciar isso aí, esse sentimento. Nós muitas das vezes nos deixamos, ou geralmente nós nos deixamos levar pelos orgulhos, pela vaidade. Então, quando nos ofendido, nós temos a necessidade de demonstrar para os outros que aqui estão na matéria que é injusta aquela acusação. Fomos feridos no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa honra. E temos que comprovar para esses que momentaneamente estão conosco aqui que nós, né, temos aqueles valores que os outros ou o outro está colocando em xeque. Nós não entendemos ainda que esse momento que aqui estamos é um momento que nós estamos a aprender, a pôr em prática todos os ensinamentos adquiridos. Estamos aqui para crescer. Estamos aqui para crescer. Então, será, meus irmãos, que não vale a pena calar-se? Calar-se diante de um irmão que, assim como nós também, tem as suas dificuldades, comete os seus equívocos, as suas loucuras? Então, calar-se em respeito a este irmão que equivocado está, que batalhando contra si mesmo, procurando o seu equilíbrio, a sua transformação, a sua reforma íntima, calar, né, em respeito a ele, as suas dificuldades, as suas fraquezas, e nos manter firme no nosso propósito, no nosso objetivo de adquirirmos valores
pormos em práticas conhecimentos, práticas que nos traz a paz, que nos traz o equilíbrio, que nos traz o amor, de atendermos ao chamado, ao ensinamento do Mestre Jesus, ao que determina nosso Pai, que amemos a todos, amemos ao próximo, não vale? Mas vamos nos chamar de covarde. Para o equivocado, qualquer oportunidade vai ser oportunidade para nos agredir, para nos julgar. A quem eu tenho que prestar contas dos meus atos, das minhas ações? É ao outro que, como eu também, comete seus equívocos, as suas barbáries? Não. Eu sou responsável pelos meus atos, pelas minhas ações, e por ela eu vou colher. Sejam coisas boas, agradáveis, ou não. Depende apenas de mim. É covarde eu dominar meus impulsos de me comportar como um animal e partir para o combate? É covarde? Ou é muito difícil a gente, diante de uma ofensa, de um ultraje, a gente se manter equilibrado, seguro, firme na nossa fé e dar o testemunho? Onde está o vencedor? Aquele que cedeu aos seus maus impulsos, às suas más tendências, ou aquele que duelou consigo mesmo, o bom duelo, se a gente pode dizer assim, e venceu? Porque ele não tem que duelar com o seu companheiro de prova, de expiação. Não, ele não tem. Ele tem que duelar consigo, que a todo instante o põe em situações de dificuldades. A todo instante faz com que ele reflita sobre as mensagens, sobre os ensinamentos trazidos por Jesus. A todo momento põe a retidão do seu caminho, do seu trajeto para Deus, em situação que possa não ser tão reto assim e, com isso, atrasar o seu progresso, atrasar o seu desenvolvimento e a sua almejada felicidade. Então, é ser covarde? É ser fraco? Negar a esse duelo, a esse embate físico? Ou é sabedoria, é muita força e é muita coragem? A gente coloca aqui, uma lembrança que o texto nos traz, que Deus não conferiu a ninguém o poder de matar, tirar uma vida, nem a nossa própria, nem a nossa própria. Está lá, se nós nos recordarmos aos 10 mandamentos, né, trazidos a Moisés lá no alto do Monte Sinai, e no mandamento está lá, não matarás, não matarás. Mas a nossa vaidade, o nosso orgulho nos, né, nos balança, nos faz muitas das vezes perder a razão. E como eu digo, não matarás, né? Digo porque está escrito na palavra do Senhor. Vamos avaliar como ele avaliou aqui a questão do duelo, em que um, sabendo da sua força, sabendo da sua habilidade, tem a plena convicção, o próximo disso, que ele será o vencedor. Então ele será um homicida, porque ele matará seu irmão. É o mais certo de acontecer. Ele sabe disso. É justo ele ir para um embate em que ele sabe que ele vai matar alguém, contrariando todo o ensinamento de amor trazido por Jesus, a noção de um pai de amor. Por outro lado, o outro que, sabendo, tem menos força física ou tem menos habilidade, tem plena certeza, ou próximo disso também, que vai morrer. Mas pelo seu orgulho, pela sua vaidade, ele se atira ao suicídio. É uma outra morte, né? Outro assassinato, porque um tira a vida do próximo e o outro tira a própria vida. Os dois
comete uma loucura, um delito, um desrespeito à lei do pai de amor, né, em que tira a vida que não foi dada a ele, tirar. A gente vê que hoje a questão do duelo, como era há tempos atrás, em que nós hoje presenciamos através do filme, dos filmes, né, não é muito comum. Mas existe outras espécies de duelos também que violências, que violências são praticadas. O porquê duelar, né? O porquê agredir através do duelo, o porquê desrespeitar através do duelo, né? E a gente coloca a questão do duelo numa amplitude maior, né? Porque hoje nós ainda duelamos, se não com armas, com palavras, com ideias. Por quê? Então, meus irmãos, que nós possamos refletir, né, dentro daquela palavra de Jesus lá no para Pedro, no Jardim da Oliveiras, em que fala Jesus com propriedade, com autoridade para Pedro: "Recoloca a tua espada na bainha, porque aquele que matar com a espada morrerá". É a lei, né, de causa e efeito esclarecida pela doutrina espírita. Então, meus irmãos, pensemos sobre isso, pensemos sobre isso. E semana que vem, aqui convido você já de antemão para junto conosco estar mais uma vez para que nós possamos fechar essa questão do duelo e este capítulo número 12, né, do Amai Vossos Inimigos. Uma boa semana a todos vocês e até a próxima semana. Graças a Deus, meus irmãos. Muita paz.